Vocês acharam que tinha acabado? Não acabou, porque eu contei as histórias que as pessoas da minha família presenciaram, mas eu não contei nenhuma história que eu tenha presenciado. E sim, eu já tive contato com o sobrenatural e vou dizer que os meus contatos não foram assim dos melhores. Mas eu vou contar o primeiro contato que eu me lembro com o mundo sobrenatural, o mundo oculto, e que me dá arrepios até hoje quando eu lembro. Bom, esse relato aconteceu comigo, eu tinha por volta de uns 7 anos de idade e eu era uma criança que vira e mexe ficava doente. Vira e mexe eu tinha ou problema de garganta inflamada ou problema de ouvido infeccionado, enfim, vivia assim, principalmente chegava inverno, começava essas crises. Bom, minha irmã já era nascida, então isso devia ser por volta de 1993, 1994. Mas eu tenho quase certeza que é 1993, tá? E vamos levar em consideração que nesse ano eu ainda dormia no quarto com os meus pais. Então era assim, o quarto dos meus pais, a minha cama e o berço da minha irmã, que era neném, meses de vida. Bom, e eu me lembro que eu estava assim, sei lá, ou com tosse, ou com gripe, com alguma dessas enfermidades de criança. E eu me lembro muito bem, não foi sonho, porque foi muito real. Eu não estava delirando de febre, apesar de estar doentinha, não. Eu me lembro, em cima da cama dos meus pais ainda tinha uma lampadinha assim, tipo uma lampadinha assim que você batia a mão e acendia assim, tipo um abajurzinho assim pequeno de parede, uma coisa assim. E eu me lembro que eu tava meio doente, eu virei pro lado e olhei, meu pai dormindo, minha mãe dando de mamar pra minha irmã, e eu lembro bem de ter visto aquela luzinha, né, ela dando de mamar, e sabe aquela coisa assim, acordei, olhei, vi essa cena, virei pro lado da parede. Quando eu virei pro lado da parede, bom, vou mais ou menos resumir. Eu era uma criança de 7 anos. Aquela parede, refletindo só a luz da luzinha assim de cima da cama da minha mãe. Sabe aquela imagem nítida e conhecida da morte, com aquela capa, com aquela foice e sem rosto nenhum? Eu vi aquilo na parede, né? Se eu fosse trazer um pouquinho mais para os dias de hoje, os dementadores do Harry Potter ou os cavaleiros negros do Senhor dos Anéis, há alguma mistura de tudo isso mais um pouco. Só sei que a sensação, a energia era uma coisa baixa, foi assim, segundos, tá? Foram segundos. E eu olhei aquilo e eu lembro que aquilo assim, engraçado porque assim, eu não via como se fosse uma coisa física, mas também não via como se fosse uma coisa estampada na parede, eu me lembro muito bem. Mas era como se fosse uma coisa meio 3D assim, e meio que assim, flutuava sem voar. É estranho esse relato porque assim, você não consegue identificar muito. E eu vi, e aquele ser, ele estava assim, né, com a cabeça baixa, com aquela capa, né, e eu lembro muito bem que era uma foice, muito foice, assim, era muito foice. Eu só não me lembro agora, né, com a minha memória de infância, se era a foice estava virada assim de lado ou se ela estava de frente, mas se eu não me engano, eu acho que ela estava assim meio para frente, assim, aquela foice assim. E ele tava assim, com a cabeça baixa, ele só, sabe, deu aquela ou viradinha ou levantadinha. Eu lembro dessa movida assim de cabeça, assim, sabe? Só que era tudo negro, apesar, engraçado, era negro como se tivesse uma capa negra e um rosto negro, que não tinha forma. Eu não preciso nem imaginar que eu só fiz assim e pulei pra cama da minha mãe. E a minha mãe, nossa, o que foi? Eu falei, não, mãe, eu vi um negócio, não sei o que. A minha mãe, não, você tava dormindo. Aquela coisa, né, mãe? Ah, você tá dormindo, é pesadelo, é sonho, mas não foi. E eu lembro que a minha avó, ela tinha mania de assistir missa, né, pela televisão. Tinha várias missas que apareciam pela televisão. E a minha avó sempre deixava um copinho de água, um negócio, uma bacinha, pra, né, na hora da missa, pra ser abençoada lá, pra virar água benta. E eu lembro que eu falei, vou roubar água, e, né, depois disso eu falava, vou roubar água benta, vou jogar nessa parede, porque eu fiquei dias sem conseguir dormir direito, com medo de ver aquele troço de novo na minha vida. Dias. Acho que foi a visão mais assustadora. Pode parecer engraçado que eu tô contando rindo, mas assim, imagina você com 7 anos ver um negócio desse e com medo todas as noites de dormir de ver esse negócio de novo.
E depois de adulta também eu confesso que eu nunca mais quis ver essa coisa de novo, porque assim, quem passou por um relato assim, de um caso assim sobrenatural, ou viu algo assim muito estranho, cara, eu vou contar pra vocês, não é uma sensação agradável, né? A não ser que você tenha passado por uma sensação ou por uma experiência muito boa, mas essas experiências com coisas assim, não sei, não vou falar lado negro, lado claro, não vou falar, mas assim, com uma coisa que não te traz uma experiência nem uma questão, uma sensação muito agradável, não é legal, não é legal. E eu lembro, isso aconteceu comigo e isso assim, cara, acho que me deixou assim, com medo de dormir muitas noites, assim, com medo de ver. Depois assim, desencanei. Mas eu fiquei com muito medo de ver aquilo de novo. E aí, na minha cabeça infantil de criança, como eu estava doente, eu pensei, pronto, a morte veio me buscar, eu tô doente, toma aquelas coisas de criança, né? Isso aí já foi a parte da fantasia de criança. Mas eu contava e, tipo, ninguém acreditava, ninguém dava muito mérito que eu vi. E é só depois de adulta que começaram a dar muito mérito que eu falava, não, eu realmente vi aquilo, não foi sonho, não foi sonho. E é isso. Começando os casos pesadões. Vocês querem mais? Espero o próximo vídeo, que vocês vão ver o que é pesado de verdade.